Vamos lá, pessoal. Vocês já se perguntaram qual que é a importância da água para um processo de ganho de massa muscular, perda de gordura corporal? Qual que é a importância da água para o nosso organismo? Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal. Bom, sabemos que a água ela é presente em todos os organismos vivos, mas obviamente em alguns mais do que outros. Quantos por cento de nós somos líquido, água? Na verdade, o corpo humano é 60% água. Isso se a gente for considerar um indivíduo adulto. Quando criança, nós somos mais água ainda, até 80%. A água é o principal componente das nossas células, mas também é encontrado fora, no meio extracelular, líquido extracelular. E onde nós temos mais água? Nos músculos e nas vísceras. A água, ela é considerada para o nosso organismo um poderoso solvente mesmo, e que está relacionado a todas as reações do nosso organismo. Portanto, quando um aluno meu me pergunta por que ele deve beber água, simplesmente a resposta poderia ser porque você precisa viver. A água ela é fundamental para o transporte das substâncias no nosso organismo. E até mesmo antes disso, quando você pensa no processo digestivo, um suco gástrico é envolvido líquido. Então nós percebemos que a água ela é realmente fundamental para a vida. Através da água, eu percorro o oxigênio dentro do meu organismo. E não sei se você já percebeu que sem oxigênio nós não conseguimos viver. Te desafio ficar uns 10 minutos sem respirar. Por favor, não faça isso, a menos que você bata em cachorro. Se for, eu te desafio sim. Porém, não só faz o transporte de coisas boas dentro do nosso organismo, como também faz a excreção. Então a urina nada mais é do que uma água que está carregando impurezas para fora do nosso organismo, como por exemplo ureia. Leandro Twin, ureia em quem treina, creatinina. Já fez vídeos sobre os melhores exames para se fazer? Sim, quando você tiver alguma dúvida, antes de procurar Leandro Twin, mas temos melhores exames para quem busca hipertrofia e emagrecimento. Mas ela faz todo esse transporte também para mandar as impurezas. Logo, se você coloca pouca água para o seu organismo, quando você vai pensar em lavar a sua casa, você não consegue lavar a sua casa com um copo de água. Entende? Você vai falar, pô, eu preciso de baldes e baldes. Pois é, quando você pensa no nosso organismo é a mesma coisa. Se você coloca pouca água para dentro, as impurezas elas vão se concentrar muito num veículo só. E isso por si só já se torna tóxico, desinteressante para o nosso organismo. Obviamente, quando nós temos um calor intenso, sabe aquele calorão, aquela coisa, depois de uma mecânica movimentativa, repetitiva, como por exemplo treino, você transpira. E essa transpiração, novamente, é o líquido também fazendo esse processo de baixar a temperatura corporal. E sim, nós temos pessoas que transpiram mais do que outras. E as pessoas que transpiram mais, normalmente elas se acham inferiores às outras, quando na verdade é o contrário. Quem transpira mais tem um processo de termorregulação mais fino, mais apurado. E, na verdade, isso é bem-vindo. Eu sei, é chato porque você molha todas as roupas, etc. Mas, na verdade, o seu corpo funciona de forma mais eficiente numa termorregulação do que de uma pessoa que esquenta o corpo, obviamente, e não resfria, ela não transpira. Quando você bebe mais água, você tem mais chance de transpirar também, porque tudo que você reduz no seu organismo, ele tende a economizar, e isso não é uma coisa interessante. E é claro que tem muitas pessoas que odeiam a água do nosso organismo, como por exemplo a retenção corporal. Porém, lembre-se que as lágrimas também são feitas de água, mas você não vai chorar até desidratar, não vai acontecer. Porém, o que nós temos que lembrar agora é uma coisa: o excesso de água corporal não é bem-vindo. Quando você está falando de uma retenção de líquidos, você está falando de um nível de retenção de líquidos acima do interessante. É interessante que o seu corpo tenha líquido. Se não tiver, 60% de você já não existe mais, ao mínimo. Porém, quando é um valor excessivo, deixa o nosso shape ruim, aumenta a pressão arterial e tudo isso não é interessante. Como que eu faço esse controle de água corporal? Através de hormônios funcionando bem, como por exemplo, se a tireoide está funcionando devagar, aumenta a retenção de líquido. Se eu tenho um estradiol muito alto, eu retenho mais líquido. Se eu aumento o sódio da minha dieta, eu retenho mais líquido. Então tudo isso nós precisamos controlar, não é cortar, reduzir, zerar.
Não, é controlar para que a gente consiga manipular nossa água corporal de forma a nos agradar e ter saúde. Agora a pergunta é, até que ponto a água corporal, a ingestão de água correta, eu já vou falar sobre isso, aguarde, ela vai interferir na hipertrofia muscular e na perda de gordura. Se você for colocar em razões práticas, você não está falando de uma diferença significativa. Vou pegar 2 indivíduos, fazer a mesma dieta e o mesmo treinamento, esse vai beber 1 litro de água por dia, esse vai beber 4. A gente não está falando de grandes diferenças estéticas. Obviamente, quem bebe menos água vai ter menos qualidade de vida. E morto não se evolui o shape. Não sei se você já parou para pensar nisso. Sem os 2 rins, você também não vai conseguir aumentar o seu bíceps. Então, quando você fala de um efeito indireto, nós estamos falando justamente disso. Mais saúde, mais tempo treinando, com mais vigor, etc. Agora, a água realmente interferir na performance, ela começa a interferir quando a gente entra num caso de desidratação. E isso não é muito comum, tá? Você teria que não beber água praticamente. Então você só come, na comida já tem líquidos, né? Temos que lembrar isso. Por exemplo, você vai pegar um suco, é muito líquido, e isso conta no seu débito de água. Porém, uma banana também tem água envolvida nela. O arroz tem água, então você ingere líquidos quando você está comendo, de certa forma. Só que é por um nível mínimo. E quando você começa a entrar num processo de desidratação, a sua performance começa a cair. Você pode ter, sei lá, uma queda de pressão arterial. Obviamente, o seu desempenho vai cair. Só que isso a gente está falando de um caso mais extremo. Uma pessoa que beba 500 ml, 1 litro de água por dia, isso eu estou falando de uma pessoa regular. Tá claro que uma mulher mais velha, que mora no frio, obviamente, 1 litro de água por dia, ainda que seja um pouquinho mais o adequado, já é uma quantidade bacana. Mas você vai pegar um homem no calor nordestino, que para mim é a melhor região do Brasil, e treinando pesado e toma 250 ml de água, fica complicado. Então ele vai fazer uma maratona, sei lá, transpira muito, alguma coisa assim, ele vai perder desempenho por simplesmente perda de líquidos. Mas no geral, a perda de líquido não interfere no ganho de massa muscular e também não interfere na perda de gordura de forma diretamente. E é por isso que as pessoas fazem esse negligenciamento da ingestão de líquidos, porque no final das contas não interfere tanto na parte estética, com exceção da retenção de líquido. Quanto mais água você manda, menos o seu corpo vê motivos para reter esse líquido. Então, na verdade, é o contrário. Quem bebe menos água tem mais retenção de líquido e não menos. Portanto, beba água, mesmo que você só se preocupe com estética, o que é, obviamente, uma loucura. Porque a gente também tem que se preocupar, veja só, com a nossa saúde, né? Também, de vez em quando, a gente tem que lembrar disso, não é só shape. Os sintomas de falta de água no nosso organismo, boca seca, urina muito escura e, se for casos mais graves, até mesmo lábios rachados pode indicar uma carência de água. Mas, de fato, a urina é o nosso fator mais determinante para a avaliação de curto prazo. Porque quando a boca começar a rachar, meu amigo, já está faltando água pra caramba. Antes disso, você vai observar a sua urina. Quando você for lá fazer xixi, você vai observar a cor. Se ele tiver uma coloração forte, até mesmo um cheiro forte, o cheiro até já nem... quando já cheira, já tem muita concentração ali. Mas se você observar uma pigmentação forte, escura, nós estamos falando que você precisa aumentar a ingestão de água. Se você for lá e estiver totalmente transparente, você pode até abaixar. O adequado é que fique um amarelo bem clarinho. Isso se você não usa vitamina B, etc., porque aí você pode pigmentar com aquele verde fosforescente, que aí não tem problema nenhum. Às vezes você está fazendo a ingestão de água normal e está saindo daquela maneira. Só que se você não faz essa suplementação, você simplesmente vai ficar num amarelo clarinho. Se ficar muito transparente, você pode ter perda de sódio, de minerais. E se ficar a mais, você pode ter pouca diluição e por onde vem rasgando, e isso não é legal. Isso eu estou falando de uma maneira bem didática. Então, qual a quantidade de água que eu mando por dia? Cada pessoa tem o seu. Então depende do seu peso, da sua altura, do seu tamanho, do seu nível de atividade física, se você mora num lugar quente ou frio, se você tem simplesmente uma tendência maior à perda de líquidos. Tem pessoas que transpiram mais, tem outras que menos. Então a quantidade de água é que para todas as urinas do seu dia, com exceção da primeira, fiquem um amarelo bem clarinho. Se ficar muito transparente, abaixa. Se ficar um amarelo mais intenso, você aumenta a quantidade de água. A maior parte das mulheres
mais ou menos algo entre 2 a 3 litros. A maior parte dos homens, mais ou menos entre 3 e 4 litros. É aceitável a gente colocar um parâmetro inicial? É e devemos, porque as mulheres vão partir de 2 a 3. Então, coloquei 2. Pô, ainda está meio amarelado, vai subindo, até quanto for necessário. Mesma coisa o homem. Você pode começar pelo maior? Pode também. Eu já sei que eu transpiro muito, eu já sei que eu tenho nível de atividade física, então eu que sou mulher já vou começar com 3. Eu que sou homem já vou começar com 4. E aí depois, se for necessário, eu venho diminuindo. Lembrando que também pode ser mais. Leandrão, muito legal a importância, porém, eu não consigo beber essa quantidade de água por dia ainda. Como é que eu faço para fazer um passo a passo bacana para poder ir dando uma adaptada legal? Beleza, então dá uma conferida nesse vídeo aqui que se você não consegue tomar água, aqui está a solução.